Fala, gurizada, como é que vocês estão? Aqui é o Vinícius e vocês estão no canal do Geologando. E hoje nós vamos falar sobre o método de datação urânio, chumbo e zircão. Que demais! Só que antes da gente entrar no assunto desse vídeo, eu sugiro a você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para que possa alcançar uma comunidade geocientífica maior e deixar no comentário alguma dúvida, alguma sugestão de tema, alguma crítica e bora aí pro conteúdo, né? Tá bom. Sobre esse assunto de geologia isotópica, qual que é a finalidade de estudarmos isso? Através de analisar esses isótopos de determinados elementos químicos, nós conseguimos entender como que é a evolução da geologia ao longo do tempo, né? E isso é um dos principais problemas assim da geologia, um dos principais focos. Entender a evolução da Terra, a evolução da vida ao longo do tempo geológico. E aí, quando a gente pega alguns elementos isotópicos leves, né? Por exemplo, carbono, oxigênio, nitrogênio, nós conseguimos fazer estudos de caráter de cunho paleoambiental, paleoclimático, paleoceanográfico ou glaciologia. Quando nós vamos para elementos químicos mais pesados, isótopos mais instáveis nesses casos, né, nós conseguimos fazer datações de rochas devido ao grande tempo de meia-vida que esses isótopos têm. Então a gente consegue trabalhar com o método urânio-chumbo, que é o centro desse vídeo, o potássio-argônio, o rubídio de estrôncio e outros. Outro tema bastante importante sobre os isótopos é que nós conseguimos determinar qual que é a origem dessa rocha que nós estamos trabalhando. Por exemplo, se eu tenho um granito e eu quero saber qual foi a fonte desse granito, eu consigo determinar isso. Por exemplo, existe uma metodologia chamada epsilon-neodímio, que eu consigo saber se esse granito ele se originou através de uma fonte mantélica ou se ele se originou através de uma contaminação crustal. Por exemplo, se esse epsilon-neodímio está dando os valores positivos, quer dizer que essa rocha que eu tenho aqui na minha mão, hipoteticamente, né, ela se originou através da cristalização de material magmático que saiu do manto. Em contrapartida, se eu tenho um epsilon-neodímio negativo, então esse material magmático que originou essa rocha, ele teve uma forte contribuição de uma contaminação crustal ao longo desse processo. E outro ponto muito importante sobre os isótopos é que nós conseguimos trabalhar com paleontologia num registro de tempo mais próximo ao nosso. Isso quando a gente está trabalhando com carbono 14, nós conseguimos ter uma certa certeza qual foi o tempo de vida que essa espécie viveu, seja uma planta ou um animal, e esse método dá uma certeza até próxima aos 50 mil anos. De 50 mil anos até o recente a gente consegue saber bem quando que essa espécie morreu ali, né? Eu tô aqui um tempão falando de isótopos, só que até agora eu não disse o que é um isótopo. Isótopo nada mais é que núcleos atômicos de um elemento químico. Um núcleo atômico, o que que ele é? Ele é a junção, o somatório entre prótons e nêutrons. Então, se eu tiver, por exemplo, um próton e um nêutron, eu tenho um átomo, um núcleo de um hidrogênio, que é o elemento mais abundante no universo. Agora, se eu jogar um próton ali dentro, vai dar BO, vai dar um trabalho danado isso aí, sai de perto. Corre, negada! Agora, se eu falando assim meio prepotente, né? Se um nêutron ele é inserido nesse sistema, então o que a gente vai ter é um próton mais 2 nêutrons, nós vamos ter um deutério, que é um isótopo de hidrogênio. Se porventura mais um nêutron entra nessa jogada, nós vamos ter um próton e 3 nêutrons. Então a gente vai ter um núcleo de trítio, que é outro isótopo do hidrogênio. E esses isótopos eles vão existir conforme essa variação de nêutrons vai entrando ou saindo do sistema. Se porventura um próton entra ou sai do sistema, aí muda o elemento químico. Porra! Por exemplo, no caso do urânio, quando ele vai sofrer um decaimento e ele vai decair para tório,
aí está saindo prótons da jogada, então o elemento químico muda. E aí, nesse processo de decaimento desses isótopos de decaimento radioativo, para eles estar sempre em busca de condições de energia estáveis, uma condição de energia menor, vai ocorrer basicamente aí 3 tipos de decaimento radioativo, que é o decaimento alfa, beta e gama. O decaimento alfa, como ele funciona? O decaimento alfa é por emissão de uma partícula alfa do núcleo atômico. Só que no núcleo atômico, a partícula não sai assim ao seu bel prazer. O núcleo atômico ele é um poço de potencial. Então, o poço de potencial ele é uma barreira de energia que tudo que entra ali dentro não sai. Então, a partícula está ali presa naquele núcleo de potencial e ela não vai sair. Se essa partícula sair, aí nós temos um processo que a gente chama de tunelamento. Então, o que acontece? Vamos imaginar aqui um núcleo, né? Então, os prótons e nêutrons ali. E você imagina por que um núcleo não se desfaz, sendo que os prótons têm energia positiva, né? Eles são eletricamente positivos porque eles não se afastam. Se você tem 2 cargas de mesma intensidade, elas vão se repelir, e quantos opostos vão se atrair. O núcleo atômico está unido por uma força nuclear forte. Essa força nuclear forte, como diz o Carl Sagan, seria como ganchos que estão prendendo essas partículas, né? Então, isso não é perfeitamente estável ao longo do tempo. Então, essa força tentando segurar essas partículas dentro do núcleo, uma hora ou outra uma partícula vai sair. Então, essa partícula está ali vibrando ali dentro dessa barreira de energia, e quando ela sai ocorre o tunelamento, né? Então, quando essa partícula sai de dentro do núcleo, ela deixa de ser influenciada por essa força nuclear forte, e por ela estar fora do núcleo, ela vai começar a ser influenciada por uma força coulombiana. Pelo núcleo ser eletricamente positivo e essa partícula alfa, ela é positiva também, então ela vai se repelir com uma energia ainda maior. E na medida que essa partícula se distancia dessa barreira, a força que essa barreira exerce sobre a partícula, ela vai caindo na medida que o espaço entre essas duas, entre a barreira e essa partícula alfa que saiu, vai aumentando. E essa partícula alfa é o quê? Ela é a soma de 2 prótons e 2 nêutrons. E o que é isso? É um núcleo de hélio. Essa é a partícula alfa. E, por exemplo, como é que ocorre isso? Se você tem um urânio 238 e essa partícula alfa ela sai do núcleo, então esse elemento químico ele vai virar um tório 234 e mais um núcleo de hélio. E todo esse processo ele vai continuando porque o tório 234 ele não é estável. Então você vai seguindo uma cadeia de decaimento radioativo, vai se gerando novos elementos químicos ao longo do processo, todos isótopos estáveis, até que essa cadeia de decaimento vai chegar por fim no chumbo 206. O chumbo 206 já é uma forma estável. E assim como o urânio 238, que tem um isótopo que vai decair até o final para o chumbo 206, o urânio 235 ele vai decair para o chumbo 207 e o tório 232 vai decair para o chumbo 208. Esse é o decaimento alfa. O decaimento beta é a emissão de um elétron do núcleo atômico. O quê? Como? Aí nesse momento você está achando que eu tô louco. Você está achando que eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. E cara, você está vendo que o assunto aqui está ficando cada vez mais pesado, então ajuda a gente. Como que esse elétron vai sair de um núcleo, sendo que o núcleo é apenas prótons e nêutrons, basicamente? Acontece, meus amigos, que um núcleo, que um nêutron e um próton, ele é constituído por partículas subatômicas, que são os quarks. Então, dentro de um próton e do nêutron, você tem 3 quarks. Aí a gente, se tiver 2 quarks down e um quark up, nós temos o nêutron.
Se tiver 2 quarks up e um down, nós temos um próton. Então o decaimento beta ele vai se dividir em dois, que é o decaimento beta menos e o decaimento beta mais. No decaimento beta menos, o que acontece? Esse nêutron, como ele está instável também, ele está submetido a uma energia intensa ali dentro, ele pode acontecer dele virar um próton. E quando ele vira um próton, ele emite um elétron sai do núcleo nesse processo, não ocorre tunelamento nesse processo, e junto com um elétron vai embora um antineutrino, que é uma partícula de antimatéria também. E aí, nesse processo de beta menos, esse elétron ele vai embora do núcleo, que é um processo que ocorre no decaimento do carbono 14 para o nitrogênio, né? Esse seria o decaimento beta menos. No decaimento beta mais, o que vai acontecer? Um próton, ele vai se tornar um nêutron e vai emitir um pósitron. Um pósitron é o elétron de carga positiva, é antimatéria também. E vai emitir junto o neutrino nesse processo. Então, quando esse pósitron ele é emitido do núcleo, e quando ele já vai em direção à nuvem de elétrons, ele vai colidir com o primeiro elétron que encontrar pelo caminho, vai ocorrer esse processo de aniquilamento, que é quando uma partícula de antimatéria ela colide com uma partícula de matéria, e aí vai emitir fóton, vai emitir energia nesse processo. Esse é o decaimento beta, né? E o decaimento gama, o que é? O decaimento gama é esse isótopo, esse núcleo desse isótopo que está buscando um equilíbrio, está buscando um estado de menor energia para manter um equilíbrio, para ficar estável, ele vai emitir uma radiação eletromagnética. Essa radiação eletromagnética ela está ali no campo dos raios gama, que é um comprimento de onda curto, uma alta frequência, uma energia, uma onda de intensa energia. Não queira estar na frente quando tiver uma explosão de raios gama. Ih, rapaz. E é isso que acontece nesse processo, né? É a liberação de energia do núcleo atômico ao decaimento gama. E aí nós precisamos falar de meia-vida. Trocando em miúdos, meia-vida é um tempo necessário que essa amostra que você tem, quanto tempo vai demorar para essa amostra, esse 100% que você tem, cair para 50%. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto aqui, e esse conjunto tem 100 átomos de núcleo de urânio, né? Seja urânio 238 ou 235. Quanto tempo vai demorar para esses 100 átomos de urânio decaírem para esses outros elementos e ficar apenas 50% ou 50 átomos de urânio, né? Então esse decaimento ao longo do tempo é meia-vida. E aí, por exemplo, vou deixar a tabelinha aqui para vocês verem a meia-vida dos elementos químicos, né? Desses elementos químicos pesados que a gente está tratando aqui. Então, no tempo 1, no tempo origem, você tem 100 átomos de urânio. No tempo 2 você vai ter 50, no tempo 3 você vai ter 25, no tempo 4 você vai ter 12,5 e assim por diante. Até que futuramente você não tenha mais átomos de urânio nesse processo. E então, quando nós analisamos, assim, tem uma equação, uma série de equação desse decaimento, né, para você estimar a idade de rochas, né? Eu vou deixar ela aqui do lado, é uma equação bem extensa. Quando você sai ali de uma equação diferencial, você vai fazendo uma série de integrais até chegar na equação da idade, onde você vai ter o radiogênico que foi gerado através do decaimento de algum isótopo. E aí, toda essa equação vai te dar um tempo que esse material foi gerado. E aí, dentro dessa série de urânio, né? Pelo urânio, ele está associado com o tório também. Então, a gente tem o urânio 238, que vai decair para o chumbo 206, o urânio 235, que vai decair para o chumbo 207, e o tório 238, que vai decair para o chumbo 208, deu branco aqui. O que vai acontecer? A gente precisa
levar em consideração o que que gerou, que veio ali desse material inicial, e aí a gente vai precisar observar o chumbo 204, que é estável, e a gente vai ter que correlacionar eles, né? Então eu vou deixar uma fórmula aqui para você entender como é que é isso. E tem-se um problema porque o urânio e o chumbo, eles são móveis no ciclo geoquímico, enquanto o tório não. O tório ele é mais resistente a essa mobilidade geoquímica. E para facilitar mais ainda a nossa vida, a gente precisa pegar algum material, algum mineral que não tenha na sua composição original o chumbo. Então, nesse caso, a gente pode trabalhar com zircão. O zircão é um silicato de zircônio. Ele é do grupo ali do nesosilicatos, é um silicato de cadeia simples, né? E ele vai cristalizar no sistema tetragonal. Quando a gente olha ele em lâmina, ou quando a gente olha ele em amostra de mão, ele vai ter uma coloração castanha, uma coloração amarelada, e quando a gente vai observar esse zircão em lâmina, ele vai ter um relevo alto, que é uma característica dele, ele vai ser incolor e vai ter em alguns pontos que ele pode ser um castanho bem claro. E quando a gente olha ele em luz polarizada, ele vai ter umas cores de terceira e quarta ordem, são cores bem vibrantes, um azul bem forte. E também ele vai ter uma extinção paralela por se cristalizar no sistema tetragonal. Em termos de paragênese, ele é um mineral acessório em rochas vulcânicas e também em rochas intrusivas. Essas rochas intrusivas são rochas que têm mais conteúdo de sódio. E aí nesse processo de cristalização do zircão, o urânio e o tório ele pode entrar na estrutura química desse mineral. E aí todo o chumbo que futuramente vai estar dentro do zircão, ele é um chumbo gerado pelo decaimento radioativo tanto do urânio, tanto do tório, né? E aí nesse processo de decaimento vai ocorrer um processo chamado de metamictização. O que é isso? Devido a esse decaimento radioativo desses elementos químicos, eles podem destruir, ao longo desse processo, a estrutura química, a estrutura cristalográfica do zircão. Então, nessa emissão de raios gama ou de partícula alfa, a estrutura cristalina do zircão vai sendo deteriorada ao longo do tempo. Então, o que a gente tem num caso assim, um zircão mais deteriorado por processo radioativo, seria o que a gente chama de malacão. Então, se a gente compara um zircão fresco com um zircão alterado, o zircão fresco ele vai ter uma baixa radioatividade, enquanto esse malacão, que é um nome mais vulgar, ele vai ter uma radioatividade bem alta. E aí, acompanhado a isso, a densidade de um zircão fresco vai estar ali de 4,6 a 4,7 gramas por centímetro cúbico, e contra esse zircão alterado por metamictização, por processo radioativo, a densidade dele vai cair bastante, vai cair consideravelmente, vai estar ali em torno de 3,9 a 4,2. E o zircão ele é muito útil nesse processo, por ele não deixar o chumbo entrar dentro da estrutura cristalina, né? Devido ao tamanho do raio iônico do chumbo. Outros elementos químicos também podem ser usados para esse método de urânio-chumbo, como a titanita, ou a alanita, ou a monazita. Dá para você perceber que são minerais densos, é uma galera dura, essa galera pesada, né, cara? Só que desses minerais eles podem dar uma idade discordante, não pode dar uma idade totalmente confiável. Então, ainda se optem por continuar usando o zircão, pode ser que futuramente essa metodologia ela mude ao longo do tempo, né? E aí, na medida que a gente faz esses cálculos de idade, a gente plota essas idades e vê qual que é a idade que tá batendo ali. Devido a esse processo de discordância, né, pela idade não estar batendo, foi criada uma curva que a gente chama de curva Concorde,
Essa curva concorde está no gráfico binário, então a gente vai dividir, vai fazer a razão do chumbo 207 pelo urânio 235 e do chumbo 206 pelo urânio 238. Então a gente vai ter uma curva e todas as datações que a gente fizer em cima desses cristais de zircão, eles vão ter que cair em cima dessa curva. Então, se esse zircão ele se comportou como um sistema fechado ao longo do tempo geológico, ele vai cair em cima dessa curva. Então, vai ter uma idade concordante. Se essa idade que a gente está obtendo está abaixo dessa curva concorde, então a gente vai ter uma idade discordante. Essa idade discordante ela pode ocorrer por perca de chumbo, por lixiviação, por alteração do mineral, ou algum evento geológico superimposto. A gente pode ter um novo evento geológico que, digamos assim, resetou o relógio, né? Então não vai dar, a idade não vai estar condizendo com o tempo de cristalização, mas com o tempo do evento geológico que ocorreu posteriormente à formação daquele mineral. Então, pelo zircão ele ser um resistato, então ele está entrando e saindo de ciclo sedimentológico ou de ciclo geotectônico, ele vai registrando muita coisa ao longo desse processo aí. E também pelo processo de metamictização, a idade ela pode dar discordante, ela pode estar abaixo dessa curva concorde. E para refinar mais ainda o método, tem-se o SHRIMP, né? Que é esse método que você vai datando pontualmente o zircão através de microscopia, né? Então, nesses processos de cristalização e recristalização dos minerais, o zircão, por ele ser um zircão herdado, ao longo do tempo ele vai cristalizando em cima dele mesmo, né? Então, essas zonas de crescimento, elas vão sendo diferentes da idade inicial. Por exemplo, se a gente pegar um zircão e esse zircão no centro, ele vai dar uma idade mais antiga, enquanto nas bordas, na medida que a gente vai para a extremidade desse mineral, a idade vai sendo mais jovem. Então a gente está datando ciclos geotectônicos ali, ou eventos geológicos que ocorreram posteriormente. É bem interessante de ver isso. Enquanto a gente pode ter uma idade de, sei lá, 2 bilhões, uma superfície desse mesmo zircão pode estar dando uma idade de 1.6, 1.8, e é muito massa essa parte, cara. E bom, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, se inscreva no canal e a gente se vê até na próxima, gente. Muito obrigado e falou!